Boa tarde, Aide. Boa tarde, Sane. Que bom que vamos voltar a estudar um pouco a Bíblia hoje. É verdade. Eu peço até desculpa a você pela demora que eu tive em iniciar, mas vamos estudar a palavra de Deus e estou muito empolgada para isso. Tá bom. Eu também estava aproveitando o tempo para fazer outras coisas. Eu também estou arrumando minhas malas, né? Nós Para dois. ver o que vou levar ou não, né? Então, hoje é o 9 das revelações de esperança. Estamos no estudo 9 e os 7 selos. Vamos ver o que significam esses 7 selos. Hoje sou eu, né? Que hora? Sim. Orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque sentimos a tua presença conosco e envia, Senhor, o teu Santo Espírito nesse momento, para mim, para a Sani, para todos que vão ouvir essa gravação depois, que o Santo Espírito ilumine a nossa vida e nos inspire para que possamos entender esses 7 selos e possamos entender que nada há misterioso e tudo está revelado aqui na tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, os 7 selos. Podemos começar? Uhum. Questão 1. Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Aida, eu vou pedir só um pouquinho de licença, porque eu deixei o WhatsApp aberto aqui. Então, vou fechar. Para que não fique fazendo barulho durante nossas lives. Pronto, voltei. Eu vou ler de novo, viu, aí a questão. Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Isso está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo de 1 a 10. Vou começar a leitura. Vi, depois, um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um livro escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte, que proclamava em voz alta: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no fundo dos mortos era capaz de abrir o livro, ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou ler o livro. Um dos anciãos me consolou. Pare de chorar. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Ele rompeu os selos e abriu o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava entre o trono, com os 4 seres vivos e os anciãos. Estava de pé, como o imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e como teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Pois é, a leitura é um pouco extensa, mas dá para a gente entender que essa visão desvenda o futuro e desvenda quem é a pessoa digna de abrir os selos. O selo está fechado, escrito por dentro e por fora, e está na mão de Deus, né? Daquele que assenta-se no trono. E os anjos estavam cantando.
certo? Diante de Deus. Só que naquela hora que foi visto que ninguém era digno de abrir o selo, houve silêncio. Os anjos pararam de cantar porque ninguém ninguém era digno de abrir os selos. Então, os anjos que ficam, diz que dia e noite os anjos estão cantando ao redor do trono de Deus. Então, eles não podem responder nada e ficam em silêncio. E daí o profeta chora. O profeta está vendo essa visão, ele chora, porque ninguém foi achado digno. Todavia, um dos anciãos disse, esses 24 anciãos, eu tive uma aula de Apocalipse um dia desse, e o pastor Rodrigo Silva, ele é arqueólogo e teólogo também. Ele estudou muito e ele considera que esses 24 anciãos sejam uma posição de governante dos outros mundos que existe vida, certo? Eles ficam ali num conselho, Deus tem um conselho com os representantes dos outros mundos, que Satanás ficou governando esse mundo até a cruz. Né? Até a cruz ele achava que o mundo era dele. Tanto é que na tentação ele diz, eu te dou esse mundo se você me adorar. Só que hoje, depois da cruz, ele não é mais, ele nunca foi, mas agora ele não representa mais esse mundo, essa terra. Então, quando os reis vinham de uma guerra, eles vinham com as roupas ensanguentadas, vinham com os buracos de balas, eles vinham mostrando o que eles tinham passado na guerra e tinham vencido, para que os seus súditos vissem como ele tinha sofrido. Então, quando o profeta se volta para ver, ele pensa que vai ver um leão, que o leão da tribo de Judá representa Cristo. Jesus. Só que quando ele olha, ele vê um cordeiro, porque foi como um cordeiro que Jesus ganhou essa batalha, como um cordeiro imolado, que foi morto, e nessa morte ele ficou digno de abrir o selo. Ele podia aparecer como um leão, né, forte, mas o que representa o vencimento dele como um vencedor, né? Como é que eu posso dizer? A vitória, né? O que representa a vitória dele, estou falando em vencimento, o que representa a vitória dele é um cordeiro, né? Que foi imolado. Então, ele se aproxima, né? Se aproxima e vai pegar esses selos, né? Esse rolo que está selado da mão do próprio Deus. E nessa hora que ele vai pegar esse rolo, os anjos voltam a cantar. E eles cantam, digno és de abrir o selo, porque foste morto, né? E agora vives. E com teu sangue compraste para Deus toda língua, tribo, nação e povo, para constituires com Deus sacerdotes e reis sobre a terra. Né? Então, Jesus, ele tem o direito, né, de abrir esses selos, aí a gente vai estudando e vai vendo o que tem escrito nesses selos, certo? Mas o que fica claro aqui é que Jesus tem o direito de abrir e o direito de prever o futuro, né? Que a pergunta diz, quem tem, qualquer visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro? Só Jesus, só Deus. Né? Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Sim, é o seguinte, tem uns animais, que são 4 animais, ao redor do trono tem 4 animais,
E são animais assim que representam poder, certo? Então, aí tem 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Tá. Mas ao redor do trono de Deus tem esses animais. A gente estuda... Peraí, Moisés, os animais, aqueles animais que têm 7 olhos, 7 espíritos que ficam ao redor do trono de Deus, representam o quê? Alguns sábios são mas uma visão, mar de vidro, por exemplo, parece que os animais ali, acho que você tem É porque, assim, numa visão, João teve uma visão, né? Tudo Ele isso é teve uma visão e ele viu esses 4 animais. Então, há especulações de explicações que podem ser 4 animais, 4 querubins, e esses animais representam alguma coisa. Só que você sabe, quando a gente está tendo uma visão, é como um sonho, você acorda e você diz, não, eu vi uma árvore, como eu sonhei uma vez. Eu sonhei uma árvore, mas a árvore ela estava crescendo aberta, ou a raiz era para fora, né? Então, ele conta mais ou menos o que ele viu, sabe? Mas depois eu vou fazer um estudo mais detalhado, porque não é nesse agora que vai explicar esses 4 seres viventes. Mas no trono de Deus tem seres viventes, tem anjos, tem esses 24 anciãos que são os governantes de outros planetas. E assim, ninguém nem sabe como são as pessoas dos outros planetas, né? Eu estou lendo um audiolivro que é de C.S. Lewis, que é uma trilogia. Ele começa com a história de um rapaz que foi transportado para outro mundo, certo? Então ele está no outro mundo e lá as pessoas são diferentes, as línguas diferentes, comidas diferentes, e ele está lá e tipo tinha sido um estudo que eles sequestraram ele numa nave, sabe? Numa aeronave. Mas é bem interessante ver os outros mundos de uma outra ótica, sabe? É bem interessante. Então, com relação a esses 4 seres viventes, são seres viventes. Agora, são estranhos, né? Eles têm 7 espíritos vindo de Deus, têm 4 olhos. Era como se fosse para ver tudo que acontece, sabe? Na Terra. Tudo bem, porque eu nunca tinha... Isso, lógico, é uma das partes que eu não conheço, né, da Bíblia. Deixa eu ver se tem... Qual é o verso que diz? É o verso 6. 6. Mas a gente pode deixar, viu, para o próximo estudo bíblico. Eu agradeço demais a Não tem uma explicação melhor do para que o verso 6. Então, eu vou estudar, vou anotar aqui para a gente não ficar em dúvida. Porque se eu não sei explicar, é porque eu também estou em dúvida, né? Muito obrigada. Vamos lá. Questão 2. O que significa o primeiro selo? Está também no livro do Apocalipse, só que agora no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos falar, como estrondo de trovão. Venha! Vi então, quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso e para vencer ainda mais. Que interessante.
Pois é, O cavalo branco de espadas. Olha, os cavalos e os cavaleiros são usados no sentido simbólico em todas as escrituras, sendo uma representação apropriada da igreja na fase militante de sua tragédia. Um lamento é pronunciado sobre os que confiam nos cavalos, porque são muito fortes, e é dito sobre o rei da Babilônia que seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Jeremias perguntou a Judá: como poderás competir com os que vão a cavalo? O salmista falou da grande força do cavalo. Então, o cavalo é um símbolo de força, né? Então, quando ele sai, né? E eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o cordeiro, que é Jesus, né? Ele abre o primeiro selo. E nesse primeiro selo ele vê um cavalo com um cavaleiro. Eles simbolizam a potência, poder, força, não a força para o trabalho, mas para a conquista e progresso, caracterizado pela força combinada com a velocidade e a ausência de medo. O cavalo simboliza de maneira muito apropriada essa força de vitalidade espiritual e de poder que sustém a energia e leva para frente, a despeito do que venha a se opor, um grande movimento espiritual, seja ele bom ou mau. E nesse cavaleiro se coloca o quê? Uma coroa, né? E coroa significa o quê? Rei. Reino, Realeza, vitória, né? Então, sobre cada ação dos discípulos estava escrito vitória. Estando alguns deles na prisão, com as costas laceradas, seus cânticos de louvor e de ação de graças trouxeram vitória e resultaram em conversão de almas. Né? Muitas pessoas foram levadas à morte e esse vai vencer esse cavalo branco, ele simboliza os fiéis que venceram e simbolizam também a pureza, né? As noivas se vestem de branco, as doutrinas da igreja, quando puras, são chamadas de brancas, as vestes de Jesus são chamadas de vestes de justiça brancas também, né? Esse tempo está mais ou menos relacionado com a primeira igreja, né, que a gente estudou, que tinha aqueles que viviam lutando e morrendo e se sacrificando por Jesus. Então, eles vêm vencendo e para vencer. Eles recebem a coroa, é uma representação, né? Esse selo mostra que esse cavalo vem puro, com a doutrina pura, com as pessoas fiéis, né? E diz aqui assim que o cristianismo saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, para a Samaria, até os confins da terra. Paulo podia dizer que o mundo inteiro do seu tempo havia sido evangelizado, né? E muita gente se opunha, né, ao evangelho. Então, esse cavalo branco significa a doutrina pura que os primeiros apóstolos, né, os discípulos, os primeiros apóstolos saíram para mostrar e saíram assim com toda a força, como cavalos e cavaleiros, certo? Para vencer mesmo, para levar a mensagem. Agora eu acho que vai para o segundo. No 3. Você vê que o livro o segundo selo, o livro de Apocalipse, ele é muito simbólico, né? Até o cavalo, esse selo é simbólico, cavalo é simbólico, né? Esse cavalo, esse primeiro selo, são as pessoas que foram com força, com vontade para pregar o evangelho, certo? Tendo o evangelho branco, puro. Por isso que é simbolizado pelo cavalo branco, certo? Certo. Na Igreja Católica, as crianças, quando vão ser batizadas, geralmente na Igreja Católica são crianças, vão sempre de roupas brancas, justamente brancas, pureza. pureza. Na sua igreja Isso. também?
Não, as becas são de qualquer cor. Ok. Podia ser só branca, né? Na igreja Agora bom, pelo menos me deu uma ideia. Eu lembro que Davizinho se batizou com uma coisa linda, branquinha. Bom, mas vamos para o Vamos lá, então o primeiro selo é isso, é força. certo? Força e pureza. pureza. Uma força pura. Então, 3. O que significa o segundo selo? Está também no livro do Apocalipse, e seria a continuação. Capítulo 6 também, agora no capítulo 3 e 4. Vi quando o Cordeiro abriu o segundo selo, e ouvi o segundo ser vivo dizer, venha. Apareceu, então, outro cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar da terra a paz, a fim de os homens se matarem uns aos outros, e entregaram para ele uma grande espada. Esse é bem confuso. Pois é, esse. Enquanto o primeiro saiu para vencer, mostrar o evangelho, esse segundo vermelho não está mais vestido de branco, Não. ele é agora tingido de sangue. Ele é um cavaleiro e um cavalo vermelho, porque vem com sangue de quem? Dos apóstolos, dos mártires que eles mataram. Então, vem de vermelho, tingidos de sangue. Representa a perseguição que houve. É tudo relacionado com as igrejas, não são 7 igrejas? Então, o período das 7 igrejas, o período dos 7 selos, né? Então, esse cavalo vermelho agora, ele vem representando o quê? O sangue que ele perseguiu os mártires, os apóstolos que pregavam o evangelho, e os cristãos enfrentaram a espada, né? Que ele não vinha com uma afiada imensa, né? Uma grande espada. Uma grande espada. Poderia ser sofrimento? Esse segundo selo revela sobre o sofrimento que os cristãos sofreram, porque assim, a gente romanos, muitas outras pessoas foram mortas também, né? E os romanos, eles representam esse cavalo vermelho que ficou contra os cristãos, tempo de Nero, foi Nero que mandou matar Paulo, né? Pôs fogo lá na cidade, disse foi Paulo. Então, o Império Romano tentou varrer o cristianismo da face da terra. Enquanto no cavalo 1, no selo 1, branco, eles estavam pregando o evangelho com força, que quase todo mundo da época estava evangelizado, agora, aqueles que foram para pregar o evangelho estão morrendo, estão sendo mortos e torturados, e eles mataram os cristãos. E eles matavam cada vez mais quem aceitava o cristianismo. Foi por isso que Tertuliano fez a famosa declaração: o sangue dos mártires é uma semente. Ele comparou a igreja a um gramado. Quanto mais frequentemente se corta, mais cresce. Né? Quanto mais matava um cristão, parece que o sangue do cristão, quando chegava na terra, era como um adubo, uma semente que gerava mais cristãos. Eles pensavam assim, como é que uma pessoa está disposta a morrer por esse Cristo? Então, alguma coisa boa ele tem. Então, iam pesquisar e descobriam o cristianismo e aceitavam. E esse cavalo vermelho, ele representa a perseguição, e foi mais ou menos 325 depois de Cristo, que é o mesmo tempo da segunda igreja lá que a gente estudou. Vamos lá? Bora. Vamos. Então, agora vamos para a questão 4. O que significa o terceiro selo? Também no livro de Apocalipse, agora o capítulo 6, novamente, versículos 5 e 6. Vi quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha.
Apareceu então um cavalo preto. O cavaleiro tinha na mão uma balança. Ouviu uma voz que ouvia do meio dos 4 seres vivos e dizia: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifique o óleo e o vinho. Esse significa o trabalho, então? Não, é o seguinte. Veja que do branco Ou é preto para o agora? vermelho pro vermelho foi morte. Foi. Agora, do vermelho para o preto era fome. Fome. Veja que tinha uma balança na mão, né, para vender a comida, e uma medida de trigo por 1 denário. Quer dizer, estava tudo muito caro. E 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, o cavalo preto, ele agora chega no tempo de Constantino. O rei Constantino, que eu falei uma vez para você, que ele se fez que se converteu ao cristianismo, porque a mãe dele era cristã, tinha se convertido. Ele era pagão, mas a mãe dele também tinha seguidores cristãos. Então, o que é que ele fez? Ele fez uma fusão entre o cristianismo com o paganismo. Então, ele se fazia de cristão, mas não queria mudar o seu estilo de vida, né, para ser cristão. Então, ele dizia, não é o sábado, agora é o domingo, né? Vamos adorar o Deus Sol, vamos... Então, criou as imagens dentro da igreja. Então, foi ele quem foi colocando coisas erradas dentro da igreja cristã para ele ficar popular e ter o voto, né? Não sei. Ele era o forte que ditava todas as novas regras da Bíblia. Ele era rei e aí ele podia mudar o que ele quisesse. Tanto é que ele só se batizou ao cristianismo mesmo quando estava para morrer, porque ele não queria se batizar, porque ele não queria mudar o estilo de vida. Se fazia de cristão para agradar a mãe, para agradar alguns cristãos, mas mesclou, né? Nem era puro, nem perseguia. Mas foi um tempo negro, né? Negro na história. Ele era tão corrupto que foi representado por um cavalo preto, de tão corrupto que ele era. As doutrinas pagãs tomaram o lugar das brancas e puras doutrinas. Infelizmente, ao longo do tempo, em vez de a igreja virar o mundo de cabeça para baixo, foi o mundo que virou a igreja de cabeça para baixo, né? E foi durante esse período que a igreja começou a dominar o Estado. Então, ele, como rei, ele começou a dominar, ser dominado pela igreja. Então, ele e a igreja tinham um arrumadinho. Você faz assim que a gente fica do seu lado. Entendeu? E dos filmes, né? Por isso que na história. A Igreja Católica como a vilã de todas as coisas, né? Justamente por causa de inicia nesse período. Mais ou menos isso. Tem muitos filmes que retratam isso aí. Eu não sei agora, mas já está falando de muitas coisas dos papas tendo essas conversas. O rei mandava na igreja. Né? Aí depois a igreja começou a mandar no rei. Então, você sabe que sempre tinha um acordo entre eles para o bem deles, não para o bem do evangelho nem das pessoas. E essa balança é o seguinte: João viu uma balança na mão do cavaleiro, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, 1 denário, né? Deus havia ordenado que o pão da vida devia ser de graça
mas agora estava sendo vendido. A religião tornou-se um negócio. E, em muitos casos, até hoje, é um grande negócio. Pessoas e igrejas estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Então, Super atual. Hã? Isso é uma coisa super atual, né? Mulher, esse Não. meu coisa não tá bom, não. Eu não escuto bem, não. Ele tá torado aqui. Eu vou comprar outro. Veja que eu falei que era um tempo de fome, mas era uma fome e sede espiritual, porque o pão da vida, o evangelho era para ser pregado de graça. Aí agora entrou o pão da vida, né, que é o evangelho, a palavra de Deus, ser vendido. Você tem que dar suas contribuições, né? Quem contribuía mais perto de Deus estava, né? Que começou a ser paga as inquisições, aquela, não é o dízimo que a gente está Não, eu falando sei, agora. são as A gente está inquisições. falando da Inquisição. Para ser salvo tinha que dar maiores quantias, né? Vamos ver o outro selo? Vamos. Agora vamos para a questão 5. O que significa o quarto selo? Também vai estar no livro de Apocalipse, tá? No capítulo 6, só que agora no versículo 7 e 8. Vi quando o cordeiro abriu o quarto selo, e ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro era a morte. E vinha acompanhado com o mundo dos mortos. Deram para ele sobre a quarta parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Aí, Olha que horror. morte era Lúcifer, né? É o seguinte, esse cavalo amarelo, ele é a morte, só que ele não veio em pessoa, né? Ele mandou alguém, né? Ele mandou alguém. Então, os pagãos, eles perseguiam os cristãos, eles tinham, tipo, o direito dado pelo governo, entendeu? Era. Para matar. Então, esse cavalo tem a cor de morte. Quando você machuca o dedo e ele fica preto, é possível que ele vá sentir muita dor, mas ele ainda está vivo. Será muito pior quando ele perde a cor e a sensibilidade, né? Quando a gente fica com... Às vezes a pessoa está meio amarela ou meio esverdeada. Maria, você está com anemia muito Uma grande, né? anemia, exato. Então é uma morte. Então a igreja ficou praticamente morta, porque eles não podiam pregar o evangelho. Quem dissesse que era cristão era morto. Durante 1.260 anos de perseguição, que os templos pagãos viraram igrejas cristãs. Mas o povo verdadeiro de Deus teve que fugir para as montanhas a fim de adorar o seu Deus. Tinha um povo que chamava os valdenses. Foi nesse tempo que a Bíblia foi tomada, que ninguém podia ler a Bíblia, né? E além de ser cara, porque a Bíblia, né, era de papel, papiro, era... E só que tem texto. Aí, então os verdadeiros cristãos fugiram para morar nos montes e eles passavam noites com velas escrevendo a Bíblia, sabe, para dar um a outro, mas eram perseguidos e mortos. É o que você Foi acredita? antes um pouco de Lutero, que são os valdenses. Não eram mais pagãos perseguindo cristãos, não eram mais cristãos perseguindo pagãos. Agora eram cristãos perseguindo e matando cristãos. A Roma cristã não crucificava as pessoas como a Roma pagã fazia. A Roma cristã queimava viva. Eu fico arrepiada. Então,
foi quase chegando o tempo de Lutero mesmo. A Roma pagã torturava criminosos que roubassem, mas a Roma cristã torturava cristãos por lerem a Bíblia. Então, era a Roma cristã matando os próprios cristãos, que a Bíblia era Proibida. proibida. Muito bem, isso era proibido. Então, esse cavalo é de morte, e você veja que antes eram os pagãos matando os cristãos, mas agora eram os cristãos matando os próprios cristãos. Eu acho que aí, mais ou menos, entra Lutero, quando ele foi dizer que a Bíblia dizia isso, que ele achou uma Bíblia, né? E aí os próprios da igreja quiseram matá-lo e mataram vários. Muitas pessoas, né? A gente sabe das santas inquisições. isso. A gente tem a história de Wycliffe, né? Que por isso que eu botei o nome dele. É no mesmo livro que conta a história de Lutero, o amigo de Lutero. Aí tem outros que eu esqueci agora o nome. A história de Wycliffe. A história de Wycliffe, ele era um inglês e também foi discípulo de Lutero. Não no mesmo país, mas ouviu dizer, e ele pregava o evangelho, escrevia também a Bíblia, traduziu para o inglês também, mas foi perseguido. Lutero chegou a ser morto, né? Pelo fogo, parece. Tem até um filme, Lutero, é muito bom. Eu já assisti esse filme, mas faz muitos anos, sabe? Aí eu não lembro. Eu não estou lembrada. Eu sei que o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, que foram botar o fogo por trás dele. Ele disse, pode botar pela frente. Aí ficou cantando enquanto o fogo queimava ele. Nossa. As pessoas que morreram assim, elas tinham uma fé muito grande. Eu admiro muito a fé. Não dá para ver, mas eu tô com piada. A fé é muito importante. Ontem, assistindo The Crown, que eu já tinha assistido tudo que tinha, mas para assistir a temporada nova, eu estou assistindo tudo de novo para entender a parte de Diane, né, e o príncipe Charles. Aí a mãe do esposo da rainha, de Philip, diz assim, como está a sua fé, meu filho? Ele disse, tipo, oscilando, um negócio assim. Aí ela disse, procure uma fé e se agarre a ela, que a fé não ajuda, não. A fé é tudo. Nossa, que lindo. E, assim... Uma velhinha que tinha sofrido muito, né? Exato. Não vivia no bem bom. Fala. Não, nesses estudos que a gente está tendo, sempre é isso. Como você falou nessa live, né? Sempre é falado a importância da fé. Se você quer mudar, você tem que mudar no seu mundo espiritual. E seu mundo espiritual só muda de um jeito, conhecendo a Bíblia. É verdade. E eu comecei com aquele verso, porque muita gente acha que ser próspero é pecado, né? Ser próspero é pecado. Não. Deus quer que a gente vá bem, que tenha prosperidade. Quantas né? vezes dizendo que Deus quer que a gente tenha uma vida em abundância, viva e viva. Abundância, vive em abundância e tal. E às vezes a pessoa tem uma desculpa, né? Tem desculpa para não fazer as coisas e diz que vamos lá para outra. Já é minha sessão. 6. É de que hora a sua sessão? 7h30, Porque às vezes é de 8, mas quando a pessoa não vai, ele me pega mais cedo. Não, tudo ele bem. Faz mais cedo. Então, vamos lá, Iri. Agora nós estamos na questão 6. 6. Quando se abriu o quinto selo? Quando se abriu o quinto selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Também está no capítulo 6, agora no versículo 9. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as vidas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que dela tinham dado.
Nossa, então Então, morreu, né? as almas debaixo do altar é como um símbolo de que elas foram imoladas por esses algozes, né? Ou pagãos ou próprios cristãos que mataram as pessoas. Então, é como se essas almas estivessem querendo a vingança, né? A vingança por terem morrido, né? E depois, quando Jesus voltar, as contas serão acertadas. Tem um comentário aqui que Pode diz falar. assim: em um cemitério na Escócia, onde os corpos de 1.800 mártires foram enterrados, há uma pedra com esse texto: saber que um dia, muito em breve, as contas serão acertadas, traz-me muita coragem. Há muita falta de justiça nesse mundo velho, mas um dia, muito em breve, Deus vai tomar o comando e então não haverá mais injustiça. Só um pouquinho. Como era o nome do amigo de Lutero? Calvino Zwinglio. Foi ele que disse: ligue, bota a fogueira aqui na frente. Olha, tinha Calvino, Zwinglio, João Hus, tudo do tempo de Lutero. Esse Wycliffe, eles se levantavam contra a Igreja Católica porque eles estavam vendo que a Igreja não estava de acordo com a Bíblia. E todo mundo que ficava de acordo com a Bíblia, por exemplo, Lutero, pela fé, o justo viverá. Então, ele falou, então não precisa de eu fazer essas penitências. Então, a Igreja Católica achava errado o que ele estava dizendo, porque ia parar de pegar dinheiro das pessoas, né? Porque tocar em um objeto sagrado era pago, né? Conseguir a salvação era paga. Então, Lutero foi dizer que não era assim. E ele disse assim: se todas as árvores fossem demônios, eu ainda ia daqui até Roma para defender a palavra de Deus. Aí, esse é o estudo bíblico que eu mais estou ficando arrepiada. É você falando e me arrepiando toda hora. Depois eu vou te dar um livro para você ler sobre Lutero e esses outros, Zwinglio, esses amigos dele, que também seguiam ele. Lutero era muito chique, ele era professor da universidade. Uau! Aí um dia ele achou uma Bíblia. Aí ele foi traduzir para uma língua lá, à mão, o alemão, à mão. Ele traduziu todinho à mão. Aí o Wycliffe já traduziu para o inglês. Cada um traduzia, entendeu? Para as pessoas terem acesso à Bíblia. Acesso. Porque se fosse latim, eu tinha que saber latim. Se eu não soubesse, eu nunca iria ter. Todas as missas eram feitas em latim, para que ninguém entendesse nada, né? Meu primo só lia o que era para ler, para ninguém saber a verdade, ter conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhece, você nunca vai ser liberto. Liberto, muito bem. Vamos lá? Entendeu? Uma próxima. Entendi. 7. Que fenômenos naturais são descritos na abertura do 6º selo? Também está no capítulo 6 de Apocalipse, e agora no versículo 12 e 13. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, houve então um grande terremoto. O sol ficou preto, como um saco de carvão. A lua inteira da cor de sangue. Uau! As estrelas do céu despencaram sobre a terra, como pé de figos soltando os figos verdes, quando bate vento forte. Acabou. Então, lembra que a gente... Você até disse isso aconteceu, né? Na Inglaterra. Eu não lembro. Já aconteceu. Aí aqui tem o ano. No tempo exato do calendário de Deus, essas predições se cumpriram. O período do cavalo amarelo, a profecia dos 1.260 anos,
terminou em 1798. E assim, buscando na história alguma indicação do cumprimento da profecia, chegamos ao século XVIII, quando houve um grande terremoto em Lisboa, certo? Que era uma grande cidade com mais de 100 mil habitantes, e a maior parte da grande cidade foi destruída em apenas 6 minutos, Não. né? E ainda hoje tem as ruínas desse terremoto. Foi no dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos. Foi um sábado. Amanheceu com céu claro e luminoso, mas às 9h30 o chão rugiu e estremeceu. Casas, igrejas, edifícios, palácios balançaram como varas ao vento. Construções de alvenaria ruíram, pilares e vigas de mármore partiram-se como palitos, telhados e paredes tombaram ao chão. Então, não foi só Lisboa que sofreu esse terremoto. Ao redor ali, outras cidades, atingindo até a Escandinávia, né? É bom falar sobre isso com o Marcos, que sabe quantos quilômetros são. Aqui diz mais ou menos que foi 6.500 quilômetros esse terremoto, né? Nossa. E depois fala sobre a Lua, não é? Que as estrelas do céu caíram como uma figueira quando abalada pelo vento forte, e foi em 13 de novembro de 1833, as pessoas dos Estados Unidos foram despertadas com estrelas cadentes, né, que era também uma profecia, a queda das estrelas, e também a lua escura, que se tornou tão vermelha como sangue, né? Aconteceu isso em 1780, foi o maior da história. A escuridão começou em Connecticut ao redor das 10 da manhã. Dali ela foi rapidamente na direção do norte, cobrindo vários outros estados. Cães, galinhas, pássaros perceberam que havia algo anormal. Por volta do meio-dia, muitos estavam totalmente preocupados, pensando que o fim do mundo tinha chegado. Um pastor presbiteriano, ao ser procurado por pessoas em busca de conforto espiritual, nada pôde oferecer. Em vez disso, insistia que o evento era cumprimento da profecia e que foram os pecados delas que causaram isso. O grande poeta americano John Greenleaf escreveu sobre diversos assuntos. Entre os seus poemas menos conhecidos está um chamado Abraham Davenport. O poema descreve vividamente uma cena que ocorreu no Palácio do Governador durante o dia escuro em 1780. A escuridão foi tão impressionante que a Câmara dos Deputados suspendeu os trabalhos. No Palácio do Governador, entretanto, o coronel Davenport ousou propor algo diferente. Sua proposta foi: deixemos que Deus faça o seu trabalho e nós cuidaremos do nosso. Tragam as velas. Né? Então, a luz se tornou em sangue e foi um evento, assim, parece que não foi mundial, mas foi um território bem abrangente, certo? E outra, nesse tempo aí, também, 1700, o que é que acontecia? Se tivesse acontecido no Brasil, ninguém iria dizer. Essas coisas a gente só sabe que aconteceram por lá. Por quê? Porque tanto na Europa quanto nos Estados Unidos sempre foram muito mais evoluídos do que aqui na América do Sul. Então, pode ter sido mundial? Pode sim. Porque eles foram o quê? O local onde eles registravam as coisas. Aqui do Brasil, ninguém tinha registro. Se ficasse aqui, não teria. Então, o quê? Pode ter sido mundial e deve ter sido mundial. Só que daqui não tinha ninguém para escrever e dizer que isso tinha acontecido. Não é só a Europa e os Estados Unidos que diziam as coisas. Exato. Né? Então, diz que 100 mil a 200 mil estrelas caíram em uma hora. E a gente fica esperando uma estrela cadente cair para a gente fazer um pedido, né? Não, assim a gente tem aquela brincadeira de fazer. Sim. Imagina, 200 mil estrelas caindo e os pedidos. A gente não, por isso que mil pedidos. Que é o fim do mundo, né? Uma coisa que essa é bem bom achar. O dia escuro. Tudo escuro. O dia escuro.
escuro e as estrelas caindo. Então, assim, a gente sabe que as profecias estão se cumprindo. Cada dia as profecias estão se cumprindo e os selos abertos estão se cumprindo, né? Tudo que a gente falou aqui da perseguição, da morte, do abuso de poder, de comprar o pão da vida, né? De vender a salvação, tudo isso já aconteceu, inclusive a queda das estrelas e o dia escuro, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Agora a questão 8, tá? Por que os ímpios rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas para que caiam sobre eles? Também está no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo de 14 a 17. Aqui. O céu se enrolou, feito folha de pergaminho. As montanhas todas e as ilhas foram arrancadas do lugar. Os reis da terra, os magnatas e capitães, os ricos e os poderosos, todos, escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e rochedos das montanhas, clamando aos montes e pedras: desmoronem por cima de nós e nos escondam da face daquele que está no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá ficar de pé? Olha, a gente já viu vários selos desse que aconteceram, mas esse selo aqui, né? Ele ainda não aconteceu, porque Jesus ainda não voltou, né? Porque deixa eu só olhar aqui uma coisa. Tá bom. Até o verso 13, que as estrelas do céu caíram, né? Já aconteceu. Mas o 14 em diante ainda não aconteceu, porque estamos vendo aqui que o próximo evento é a volta de Jesus. O céu vai se enrolar como um pergaminho, tipo um modo de dizer, né? Porque o céu vai se enrolar para abrir espaço para a vinda de Jesus com os anjos, né? Então, Jesus vai voltar e o céu tipo se retira para a passagem de Deus e as montanhas e as ilhas e tipo o Monte Everest, os Alpes, eles irão ruir. E as pessoas que estão, o que diz aí na pergunta? Os ímpios, eles rogarão desesperadamente as rochas para que caiam sobre eles. Por quê? Eles são ímpios. Não aceitaram Jesus como seu único salvador e então sabe que para eles resta o quê? Sofrimento. Então, eles querem a morte antes, porque eles acham assim, se a pedra cair, é melhor do que ver a face de Cristo, né? Se os montes caírem em cima deles. Então, eles têm medo disso tudo, então eles pedem aos montes e às rochas que caiam sobre eles, porque realmente, como você diz, eles não estão prontos, não estão preparados. É quando acontece assim com a gente, uma coisa que a gente diz, eu queria que abrisse o chão e fechasse. A gente, quando tem uma vergonha muito grande, a gente diz, eu queria que abrisse o chão e fechasse. É essa, mais ou menos isso, sendo em grau muito mais elevado, o que eles vão querer. Eles vão querer que as montanhas e as pedras escondam eles da face de Deus. Mas todo olho verá, né? Não vai ter essa chance de não ver. Vamos para a próxima? Vamos. Vamos lá. 9. Que farão os anjos em relação aos fiéis servos de Deus?
Também está no livro do Apocalipse, agora no capítulo 7, versículo 2 e 3. Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo de Deus vivo. Ele gritou em voz alta aos 4 anjos que tinham sido encarregados de fazer o mal à terra e ao mar. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro, vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus. Muito bem. Então, essa última aí é... Não, é a questão 10 ou 9? 9, né? Então, não abriu ainda o 7º selo, não. Tá bom, entendi. Então, a Bíblia diz que os anjos estão segurando os 4 ventos, que ainda não aconteceu mais tragédia, porque Deus disse, não solte ainda, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que a gente sele na fronte os servos do nosso Deus, porque vai existir um selo que vai ser na fronte. Esse selo pode ser um símbolo, um simbólico, ou pode ser um selo mesmo. O que significa esse selo? Quando a gente acredita em Deus, o nosso selo é na cabeça, porque é pela razão que a gente obedece a Deus. É pela razão que a gente confia em Deus. A gente aceitou a Deus, salvação, pela razão. As pessoas que aceitarem o selo do diabo, elas podem ser na cabeça ou na mão. A cabeça, se elas receberam racionalmente. Eu aceito porque o diabo está certo. É tal para fazer. E por que na mão? Porque a mão indica trabalho. Muita gente vai receber só na mão. Por quê? Você vai ter que trabalhar no sábado, ou você não pode trabalhar no sábado. Então a pessoa diz, olha, eu sei que o sábado é o certo, mas eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha família. Então, o selo dessas pessoas não vai ser na mente, vai ser na mão, por causa do trabalho. Mesmo assim, elas serão punidas com a morte. Porque você tinha que ter fé que Deus lhe daria o pão, porque a Bíblia diz que o pão será dado e a água será certa. Ele não prometeu um banquete na perseguição, mas ele prometeu que água e pão seria dado. Então, dá para viver com o tempo. E logo Jesus volta, a perseguição é pequena, é rápida. Né? Então, essa pergunta diz assim, que farão os anjos em relação aos fiéis? Os anjos vão proteger os fiéis, não é? Não vão danificar a terra nem o mar, e vão selar os fiéis, servos de Deus, na fronte. Certo? Eles vão selar na fronte os servos de Deus. Quando os servos de Deus forem selados, que os 4 ventos forem soltos, a terra vai ficar, entendeu? Sem controle. Os ímpios vão fazer pior e os servos de Deus estarão, como é que eu posso dizer? Protegidos em algum lugar, certo? Nas montanhas, como Deus protegeu aqueles lá que eu disse, os valdenses que foram para as montanhas, tudo, Lutero. As pessoas vão ser protegidas pelos anjos e seladas. E depois que elas forem seladas, elas não serão mais machucadas. Entendeu? Agora, quando as pessoas forem seladas, os que não forem selados pelos anjos, eles não vão ter mais chance.
entendeu? É bem difícil isso. Porque depois que os santos forem selados, os ventos forem soltos, não tem mais, assim, não tem mais jeito assim para os ímpios. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você nem sabe a resposta, mas vou fazer mesmo assim. Então, se a besta, no caso, o demônio, né, alguém enviado por ele, vai marcar a gente e Jesus também, como a gente vai saber a diferença? Através do caso do conhecimento da palavra de Deus, que você vai ver a diferença de um e do outro? Porque vai haver uma perseguição. Os que guardam os mandamentos de Deus vão ser perseguidos pela besta e pelo falso profeta, que é pelo diabo e os seus enviados. Então, essas pessoas não guardarão o sábado, não guardarão nenhum mandamento. E vão dizer que acabou o sábado, que já passou, os mandamentos não são para guardar. E um povo que estará perseguido, porque guarda o sábado, não vão deixar mais comprar, nem vender. Eles vão viver do que eles têm e pela fé. Eles não vão poder mais comprar e vender. Vai ser notória a diferença. Por quê? Porque vai ser notória a pessoa que a pessoa segue. A quem a pessoa segue. Porque a Bíblia tem um verso... Você vai saber diretamente. Você vai saber diretamente. Isso, porque tem um verso que diz: continue o justo fazendo justiça e o ímpio fazendo impiedade. Então, na hora que for selado os justos, eles vão estar pessoas mais educadas, mais cristãs, mais sinceras, enquanto as outras vão estar querendo matar umas às outras e continue o injusto fazendo mais injustiça ainda. Então, ainda estão segurando os ventos, né? Deus está segurando o poder. Ele tem o poder. Mas depois, quando você assim, pode deixar que a gente vai proteger só os nossos, e aí Jesus volta. Então, quem levantar os olhos fixos para Deus e dizer: esse é o Deus que eu sempre almejei, esse foi o selado. Agora, quem ficar correndo, com medo, se escondendo, essa não é. Ela não é a pessoa que está preparada. Pronto, eu te chamo aqui para minha amiga, aí na hora que tu chega, eu não fiz o almoço. Eu vou inventar uma desculpa, vou dizer que estou doente. Agora, se eu estiver te esperando, eu vou lá para fora te esperar. Entendeu? Eu vou te esperar, vou te abraçar. Vem aqui, eu já fiz a comida, tem um quarto para você dormir. Entendeu? Mesmo que você chegue de surpresa, mas você é uma pessoa tão querida que, na mesma hora, vai aparecer comida e tudo para você. Entendeu? Jesus, a gente não vai saber o dia e a hora, mas a gente está esperando, a gente está preparado. Os outros vão dizer: não, para que ela veio? Entendeu? Então, é isso, a diferença vai ser essa. Entendi. Vamos lá? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Vamos lá agora para a questão 9, não, 10. O que aconteceu ao abrir o 7º selo? Está também no livro do Apocalipse, agora no capítulo 8, no versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio de meia hora. Esse silêncio de meia hora é um silêncio de... Porque, assim, um dia tem 24 horas e um dia é um ano, né? Um dia é um ano. Então, meia hora deve ser uns 15 dias. Tem a conta bem direitinho. Uma semana, né? Meia hora é uma semana. Então, vai ter silêncio no céu durante uma semana. Quer dizer, a perseguição vai ser mais ou menos durante uma semana, que é meia hora. Quer dizer, não é muito tempo e também não é um dia.
Se fosse um dia, era um ano. Então, é meia Interessante. A hora. gente tem tipo uns treinos, né, disso? Porque quando começou a pandemia, estoquem comida em casa, porque vocês vão passar um tempo que pode ser que tenha fome. Por exemplo, agora, esse ano, né? Não foi uma coisa tão distante. Eu acho que a pandemia já foi um treino, um estágio, Eu sabe? também acho. Foi um estágio, sabe? Porque, tipo assim, quem quis, mesmo as igrejas fechadas, quem quis se encontrou mais com Deus, porque teve mais tempo. Quem quis. E quem não quis, não ir, tinha desculpa, não vou, né? É. Vamos para o 11? Então, o que aconteceu? Abriu o sétimo selo, houve silêncio por meia hora no céu. Então, esse silêncio de meia hora também é a hora que Jesus vem, certo? Não vai ficar uma pessoa no céu. Todo mundo. Vem todo mundo aqui para buscar As pessoas que os seus acreditam na filhos. Graças a Deus. Ai, vai ser bom demais. Vai sim. Vamos para o 11? O 7, vá. Que promessa Deus oferece a seu povo entre o sexto e o sétimo selo? Está também no livro de Apocalipse, agora no capítulo 7, novamente, versículo 16 e 17. Nunca mais terão fome nem sede, nunca mais serão queimados pelo sol, nem pelo calor ardente, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor deles, vai conduzi-los até a fonte da água viva, da água de vida. E Deus lhes enxugará toda a lágrima dos olhos. Amém, Senhor. Estamos esperando esse dia. É muito lindo aqui. Eu vou ver se o meu tá é 16, é? 16 e 16, 17. 17. O meu não está marcado, não. Eu estou marcando a... Então, olha só que maravilha. Depois de todo esse sofrimento, depois que tanta gente já morreu, Deus vem fazer o quê? Justiça, né? Justiça para esses que já morreram e vem nos buscar e jamais a gente vai ter fome nem sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, né? E aí o 17 é muito lindo, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Diz Amém. que essa água da vida, ela desce do trono de Deus. Por isso que Jesus é a água da vida. Porque essa água, ela desce do trono de Deus. É como se fosse uma cachoeira do trono de Deus, descendo aquela água e vai para o rio de cristal. E Jesus fala dessa água, né, com a samaritana. É por isso que ele disse, se você beber a minha água, né? Porque é a água que sai do trono de Deus. Nossa. Então, assim, Sânia, cada dia mais a gente se arrepia mais, a gente se convence mais da maravilha que Deus tem preparado para nós, né? E só basta a gente aceitar e estar preparado para isso. Eu vou ter que terminar, porque já começa a minha terapia. Pois olha, muito obrigada, viu, Aide? Agradeço muito. Assim, todos os estudos são ótimos, né? E cada um vai sendo melhor que o outro. E eu fiquei devendo para lhe explicar mais os seres, os 4 seres viventes. Aí eu vou dar uma pesquisada, que tem uns comentários aqui, de verso a verso, sabe? Da Bíblia toda. Aí eu vou dar uma pesquisada. Pois muito obrigada, uma ótima noite, que Deus te abençoe, ótima sessão e Deus abençoe toda a sua família também. Tchau. Tá, um beijo. Deus te abençoe. Tchau.